O Supremo Tribunal Federal começou hoje a julgar ações que discutem a constitucionalidade das emendas de relator do orçamento, que ficaram conhecidas como o orçamento secreto. As acusações são de que esse tipo de emenda fere princípios como transparência e legalidade. Em sua defesa, o Congresso enviou ao STF um pedido para que as ações sejam rejeitadas, ou seja, o orçamento secreto continue sendo constitucional. A gente vai conversar mais uma vez em Brasília, agora com Theo Cury, que tem todas as informações sobre esse trabalho lá no Supremo Tribunal Federal. Theo, boa noite. Oi, Márcio. Boa noite para você. Uma ótima noite para quem nos acompanha. Todos os olhares estavam atentos a esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas ele foi postergado. Vai acontecer na quarta-feira da semana que vem. Não houve tempo hábil para que o julgamento de fato começasse. Houve a leitura do relatório pela presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Rosa Weber, que é relatora dessas ações que questionam a legalidade, a validade, a constitucionalidade do orçamento secreto, e na sequência vieram diversas sustentações orais. Foram 8 sustentações orais de advogados dos partidos políticos que ingressaram no Supremo ou que têm interesse nesse assunto, da Transparência Internacional e também da Advocacia Geral da União e da Procuradoria-Geral da República. Era esperado que, na sequência, o voto da ministra relatora desse caso, Rosa Weber, fosse de fato iniciado. Por conta do horário do dia da sessão, esse julgamento foi adiado e o voto de Rosa Weber foi adiado para a semana que vem. A expectativa era de que acontecesse amanhã. Era natural que isso acontecesse, mas por conta do feriado na Justiça amanhã, quinta-feira, que é o dia da Justiça, o julgamento será retomado na quarta-feira da semana que vem. Tanto a Advocacia Geral da União quanto a Procuradoria-Geral da República se manifestaram pela constitucionalidade do orçamento secreto, desde que com transparência, desde com a publicidade dos atos e do direcionamento dos recursos pelos parlamentares, que é a principal questão do orçamento secreto. A falta de transparência desse mecanismo que vem sendo adotado desde o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Expectativa, então, muito grande para a retomada na quarta-feira da semana que vem. O voto de Rosa Weber é muito esperado, um voto longo, um voto extenso e que é desconhecido dos demais ministros. Como é de tradição da ministra Rosa Weber, pelo perfil mais discreto dela, ela não costuma compartilhar o voto dela nos julgamentos com os demais colegas, como é comum acontecer entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. A pitada, o molho nesse contexto todo é o adiamento para a semana que vem. Lembrando que, no paralelo, como a gente tem acompanhado e acompanha nesse início de jornal, há a discussão no plenário do Senado Federal com relação à PEC que prevê uma ampliação do teto de gastos, sendo aprovada no Senado e isso indo para a Câmara, a votação na semana que vem, coincide com o julgamento do orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aumenta a pressão de uma ala do Congresso, tanto no Supremo Tribunal Federal quanto no Gabinete de Transição. É de se prestar atenção, os holofotes estão virados para a semana que vem, na quarta-feira, a retomada desse julgamento no Supremo Tribunal Federal. Márcio. O Theo Cury faz a relação correta, porque os dois assuntos falam bastante entre si. Muito obrigado, Theo Cury, que conversou com a gente ao vivo lá de Brasília. O orçamento secreto está sendo alvo de investigações. Só a Controladoria Geral da União, a CGU, monitora cerca de 500 municípios, todos suspeitos de cometerem ilegalidades no uso dos repasses feitos via emendas do chamado orçamento secreto. Na prática, segundo indica a apuração da CGU, gestores estariam lançando informações falsas nos cadastros do Sistema Único de Saúde para inflar os indicadores e conseguirem receber mais verbas do governo federal. O próprio ministro-chefe da CGU, Wagner Rosário, reconheceu que ainda há um limitador nessa investigação toda: saber quem indicou a emenda. Ele disse numa frase registrada pela CNN Brasil, quando perguntado se era possível descobrir quem enviou dinheiro para determinada cidade pelo orçamento secreto. E ele responde: infelizmente não. Quem tem essas informações é somente o relator do orçamento. A Polícia Federal colaborou com essas investigações. Em outubro, foi feita uma operação para desarticular um grupo criminoso que criava consultas que não existiam no SUS. Os alvos foram principalmente cidades nos estados do Maranhão
e do Piauí. A gente destacou um exemplo de um desses municípios, Igarapé Grande, que fica no Maranhão. Perceba que a cidade tem 11.453 pessoas, mas segundo a investigação, foi encontrada prova de que no ano de 2020 foram realizadas mais de 12.700 radiografias de dedo. Mas, de novo, a população da cidade tem 11.453 pessoas. Quer dizer, a população inteira teria que ter feito um raio-x de dedo no ano de 2020 para realmente acreditar nessa história. Tudo leva a crer que houve coisa errada aí. Houve prisões, mandados de busca e bloqueio dos fundos de saúde de 20 municípios, totalizando apenas nessa investigação 78 milhões de reais. De novo com os nossos analistas, começa agora com você, Caio Junqueira. Você participou até dessa entrevista ontem, né, Caio? Em entrevista aqui no Prime Time, o deputado Celso Sabino, ele é presidente da Comissão Mista de Orçamento no Congresso, ele disse que já há transparência nas emendas de relator. Essa foi, inclusive, a posição dos advogados da Câmara e do Senado nessa ação lá no Supremo. Daí eu te pergunto, tem realmente transparência? As informações sobre as emendas de relator são facilmente rastreáveis? A gente descobre quem mandou quanto dinheiro para onde? Vamos lá, Márcio. Na origem, não. Melhorou-se um pouco, mas não ainda o ideal. Não ainda o ideal. Tanto que, se tivesse uma super transparência, se estivesse tudo de uma forma excelente, do ponto de vista do próprio princípio constitucional, da transparência pública, né, da moralidade, da impessoalidade, que são os princípios que o Supremo Tribunal Federal vai debater nessa questão, o Congresso não estaria elaborando uma minuta, né, de uma resolução para tratar desse assunto. Então, eles mesmos sabem que precisa melhorar. E houve um delay muito grande entre as primeiras decisões do Supremo e agora o julgamento. Então, o Congresso está correndo para tentar aperfeiçoar novamente, porque há problemas, sim, no orçamento secreto. Hoje, te respondendo, não é um modelo ideal. É igual ao que era? Não é igual ao que era, mas dá para melhorar, tanto que eles mesmos estão elaborando uma melhoria para ver se conseguem convencer agora, às vésperas do julgamento, às vésperas não, né, porque o julgamento já começou, convencer o Supremo Tribunal Federal de que é possível melhorar. Agora, Larissa, é de imaginar a pressão que o Supremo Tribunal Federal está recebendo sobre essa decisão do orçamento secreto. Como é que os caciques da Câmara e do Senado estão vendo essa questão, estão se posicionando? Márcio, mais cedo eu trouxe aqui na CNN que hoje o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, foi almoçar com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E essa conversa entre os dois foi marcada justamente numa tentativa de amenizar o julgamento junto ao Centrão. A gente sabe que hoje Lira é um dos principais cabeças do Centrão e que também há uma influência muito grande nessa decisão do orçamento secreto, nessa tentativa em se manter o orçamento secreto. Um dos que levanta essa bandeira para continuar as coisas como são é Lira. Me disseram que durante essa conversa, Alckmin tentou acalmar Lira de que não está o PT em conversas com o STF para pôr fim ao orçamento secreto. Mas há sim uma preocupação. E na visão ali do PT, ficou ainda pior deixar esse julgamento para a semana que vem, né? Pelo menos uma expectativa que se termine semana que vem. Se de fato isso vai acontecer, teremos que acompanhar. Porque a semana que vem essa proposta estará em votação, ao que tudo indica, a PEC da transição, lá na Câmara dos Deputados, onde é mais difícil, onde a pressão pelo orçamento secreto é maior. Então, me disseram ainda que talvez Lula, antes da votação na Câmara, tenha conversas também com Lira sobre esse assunto, porque também antes da votação da PEC na Câmara vai ser momentos antes da votação, do julgamento, né, na verdade, ali no STF do orçamento secreto. Só para complementar o que o Caio disse há pouco, lendo essa resposta, esse pedido que
tanto a advocacia da Câmara quanto a do Senado, é assinado pelo Congresso Nacional como um todo, enviaram ali, as duas advocacias enviaram para o STF, eles tentam argumentar que hoje o orçamento secreto ele é igual às demais emendas de relator, o que não é verdade. Como o Caio disse, melhorou, mas uma emenda, existe vários tipos de emenda, né? Uma emenda individual, se a gente entrar no sistema agora, aqui nesse computador que eu estou, no sistema da Câmara, eu consigo saber o parlamentar que teve acesso e para onde foi essa emenda. Do orçamento secreto, eu não consigo saber. Tanto que também nesse documento, apesar dele chega a ser ambíguo, a Câmara e o Senado dizem que é a mesma transparência, mas eles prometem que a partir do ano que vem vai ser possível saber quem liberou, quem teve acesso à emenda do orçamento secreto, que essa é uma grande crítica por parte do STF, da sociedade como um todo, porque não sabe quem foi o padrinho dessa emenda que chegou lá em alguns locais e que, como você mostrou há pouco, tem muita suspeita, muito desse uso. Não é tão claro como as demais emendas. Obrigado mais uma vez, Larissa e Caio.